Olá, Josefinos e Josefinas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma aula, para a segunda série. E o tema da aula de hoje é um questionamento que eu faço a vocês. Você acredita em tudo que vê? Vamos estudar hoje um pouquinho, ou vamos refletir um pouquinho, né? Sobre o poder da imagem no nosso comportamento, seja ele familiar, social, enfim. Nós vivemos hoje a sociedade da imagem, não é? A imagem tem um poder muito grande sobre nós. É, na verdade, a imagem se confunde com a história da humanidade, né? Os primeiros mecanismos de comunicação desenvolvidos pelo homem foi através de imagens, né? Foi através de desenhos. Isso vocês aprendem em arte, em língua portuguesa, que as primeiras formas de se comunicar do ser humano foram através de imagens. E desde então, sempre a imagem teve um grande poder sobre todos nós. Eu começo com esta frase aí, que é uma frase muito conhecida, não é, que a gente ouve as pessoas repetindo aí à torta e à direito. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esta frase, ela na internet, quando eu encontrei, ela está atribuída ao filósofo chinês Confúcio, que viveu entre 552 e 479 a.C. Por que eu disse atribuída a? Porque eu não sei precisar se realmente Confúcio disse essas informações, mas você pode achar na internet essa frase atribuída a ele. Muitas e muitas vezes nós postamos nas nossas redes sociais, gostamos de postar alguma frase de efeito para expressar um pouco dos nossos sentimentos, para mandar uma indireta para alguém, etc. Aí nós vamos lá, encontramos uma citação de uma obra ou de uma frase e colocamos lá. E, em geral, essa citação é atribuída a uma pessoa, mas nem sempre foi aquela pessoa que disse aquela frase. Ou, muitas vezes, a pessoa redigiu aquela frase, às vezes é um escritor, um dramaturgo, e ele escreveu aquilo como uma fala de um dos seus personagens dentro de uma obra. E esta frase, tirada ali do contexto, é atribuída a ele. Então, um escritor, por exemplo, um dramaturgo, ele está escrevendo lá uma peça de teatro, uma obra literária, ele cria os seus personagens. Os personagens têm a sua personalidade própria, né? E muitas vezes ele, para compor a sua obra, ele vai escrever algumas frases para o seu personagem, para o seu vilão, por exemplo, em que ele, pessoalmente, o autor, não acredita naquilo. Ele não pensa daquela forma, não é a maneira como ele entende as coisas. Mas o personagem que ele está compondo, sim. E aí, nessa hora, ele escreve. Muito tempo depois, alguém vai lá, tira a frase da personagem do contexto e coloca na internet atribuindo ao autor. Então, muitas vezes, nós vemos frases por aí atribuídas a pessoas famosas que, na verdade, não é o que elas pensam. Ou elas realmente escreveram aquilo, mas a fala é de um personagem que ele criou. E aí a pessoa tira do contexto daquele personagem e coloca como se fosse um pensamento da própria pessoa. Então eu não sei dizer para vocês com precisão se realmente foi Confúcio quem disse essa frase aí, mas a verdade é que ela é extremamente verdadeira. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E muitas vezes uma foto, ela representa muito mais do que qualquer explicação oral que a gente vá dar em relação a alguma situação, não é? Uma imagem, um vídeo, enfim. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre essas questões hoje. Bom, como a mídia lida com a imagem, né? Como que a mídia trata a imagem das pessoas? Então a imagem, gente, hoje, ela compra, ela vende, ela interpreta, ela induz, ela aponta caminhos. Não é? A mídia, através das imagens, elas criam heróis e criam vilões. Às vezes criam heróis e pouco tempo depois os transformam em vilões. Né? Então, para a gente meditar, vocês sabem que eu gosto muito de música. Para meditar, eu selecionei aí dois trechos da canção A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana, da banda Titãs, né, uma composição de Branco Melo e Sérgio Brito. Então, o primeiro trecho: o gênio da última hora é o idiota do ano seguinte.
né? O que quer dizer? Que hoje você é um gênio, que hoje você é sensacional, que hoje você é espetacular, amanhã você pode ser o idiota da vez, né? Então hoje em dia tudo é muito passageiro, tudo é muito efêmero, né? Nada é muito consistente. E o segundo trecho da mesma música: não importa a contradição, o que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume então. O que ele quer dizer, o que os autores querem dizer com esse trecho, não é? Televisão aí representa a mídia como um todo, né? Então não importa se há contradição, não importa se ontem eu era herói e hoje eu sou vilão, não é? O que importa é o que a televisão nos diz, é o que a mídia nos diz, não é? E essa mesma mídia diz para você que é assim mesmo, que não há nada que você não se acostume. Ou seja, hoje você está no topo, amanhã, não é, você está no fundo do poço, e a vida é assim mesmo, e assim que deve ser, e que nós temos que nos acostumar com essa situação. E aí o cala a boca e aumenta o volume então, uma frase bem agressiva, né, em que ele diz assim: então fica quieto, aceita e segue o baile, né? É como essa música traz para nós esses trechos. Eu interpreto dessa forma e uso eles agora em conjunto com essas imagens. Nós temos aí 6 imagens que eu selecionei, que eu, de várias possibilidades de polêmica que eu poderia trazer, essas me chamaram mais atenção, foram que me vieram à memória. Então eu vou começar pela primeira imagem lá no canto esquerdo alto. O jogador Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, um grande craque argentino, para os argentinos quase que endeusado, né? O Maradona, essa imagem especificamente que vocês estão vendo aí, é do gol que ficou conhecido como La Mano de Dios, ou A Mão de Deus, na Copa de 86, onde ele sobe para cabecear uma bola, mas na verdade ele dá um soco nela, a bola vai ao gol e com esse gol ele elimina a seleção da Inglaterra da Copa de 86. Criou-se uma grande polêmica na época em torno desse golpe, dessa ação de desonestidade do Maradona. Mas, independente disso, Maradona foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Só que a imagem dele ficou marcada para a história como um atleta que, na verdade, teve envolvimento com drogas, com cocaína e doping, e casos de doping. Então, o Maradona entrou para o folclore do futebol, na verdade, infelizmente, muito mais por esses casos do que propriamente pelas grandes jogadas, pelos grandes feitos históricos que ele fez pela seleção argentina e pelo Napoli, time da Itália, onde ele jogou e fez muito sucesso, né? Então, na Argentina, esse aspecto dos envolvimentos dele com entorpecentes tem um peso menor, porque ele é um grande ídolo, mas mundo afora ele ainda é motivo de piada, de chacota, pela razão desse envolvimento dele com os entorpecentes. O outro que eu escolhi foi o Neymar, né? Para quem é fã do Neymar, o menino Ney, né? O Neymar, para quem é fã, para a ala da imprensa que considera ele um grande jogador, ele é um craque, ele é um gênio da bola, ele é comparado a Messi e Cristiano Ronaldo, enfim, ele é um grande jogador e tal. Para uma outra ala da imprensa, ele é mimado, caicai, irresponsável, inconsequente. Então, tem essas duas visões a respeito da mesma personagem, né? E muitas vezes a análise que para o bem ou para o mal em torno do Neymar, ela desconsidera a questão de dentro de campo, né? Do rendimento dele dentro de campo. Isso é desconsiderado muitas vezes, né? É considerado é levado em conta muito mais o seu comportamento fora do campo do que dentro do campo para esse tipo de análise. Outro, aí já nas figuras mais do centro, a do lado esquerdo, a seleção feminina de futebol. E por que eu coloquei elas aí? Quando chega perto de grandes competições, Olimpíada, Pan-Americano, Copa do Mundo feminina, elas vêm para a grande mídia, né? Fala-se muito delas e se coloca elas como exemplo de superação, já que a estrutura que lhes é oferecida em comparação com a masculina é muito, muito pequena. Então aí elas são vendidas para a gente como exemplo de superação, exemplo de perseverança, de luta.
Passou essas competições, elas voltam ao ostracismo, ou seja, elas desaparecem da mídia novamente. Novamente, elas voltam, caminham vários passos para trás. Aí vem uma nova competição, lá estão elas batalhando de novo. Então, para a seleção feminina é um constante recomeçar. Então, durante as competições, a mídia explora muito essa imagem de superação delas, cria uma grande comoção nacional que, depois de uma semana, 2 semanas das competições, elas voltam a desaparecer, infelizmente, né? Vou pular a imagem do meio do lado direito e vou para a imagem, as duas de baixo aqui, a do canto esquerdo, Messi e Cristiano Ronaldo. Então, a constante disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo prêmio de melhor do mundo acabou criando uma rivalidade entre eles. Embora eles sempre se refiram um ao outro com extremo respeito, né? São profissionais de excelência, então eles se tratam com bastante respeito, mas a mídia investe muito nessa questão da rivalidade. Sempre que eles vão se enfrentar, o confronto Cristiano Ronaldo e Messi é o grande destaque daquele dia. A mídia, os sites, a televisão batem muito em cima disso, não é? Jogos eletrônicos, né, vendem muito em cima dessa rivalidade. Então, os dois na capa, os dois nos anúncios. Então, essa rivalidade é super explorada pela mídia, é superdimensionada pela mídia, e por trás desse superdimensionamento há todo um comércio e há toda uma indústria. A figura aqui embaixo de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, né? Em 2000, o Filipão foi um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, ganhou títulos aí por Criciúma, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, foi treinador da seleção portuguesa com bastante sucesso, tem uma história no futebol brasileiro, foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, naquele time que ficou conhecido como Família Scolari, um grande treinador. Só que todos os seus feitos históricos acabam sendo diminuídos quando a gente lembra que ele era o treinador do Alemanha 7, Brasil 1, no Mineirão, Belo Horizonte, na Copa de 2014. Então a imagem que ficou do Luiz Felipe Scolari não é a dos grandes títulos, mas a do 7-1. Sempre que ele é cogitado como grande treinador que é para dirigir uma equipe, esse 7-1 vem à tona e ele é muitas vezes rejeitado pelas torcidas, ele é ridicularizado pela imprensa, como se a única coisa que ele tivesse feito na carreira dele foi o 7-1, né? E todos os outros feitos, todas as outras conquistas fossem desprezíveis, e ele é tratado como obsoleto, como antiquado. E agora, falando dessa imagem aí, que está ao centro do lado direito, do lado da seleção feminina, as eleições de 1989 seja talvez um exemplo mais profundo de como a imagem induz o comportamento das pessoas. Em 89, o Brasil saía do período... O Brasil não tinha uma eleição direta para presidente desde 1960. E durante 39 anos o Brasil ficou sem eleição direta. Nesse meio tempo teve o regime militar, teve um governo civil, porém eleito indiretamente. O Brasil estava elegendo o seu presidente da República depois de 39 anos. E havia uma infinidade de candidatos, né? E todos eles representavam o mais do mesmo da política. Nesse grande conjunto haviam dois que se destacavam. Um líder sindical, filho de retirantes nordestinos que vieram tentar sorte no Sudeste, e o outro, um jovem de família tradicional da política brasileira, alagoano, ex-governador do estado de Alagoas, conhecido como Caçador de Marajás. Ele veio de um partido pequeno. Ele tinha um partido dele, era um partido novo, que tinha pouca estrutura naquele momento. E eles iniciaram junto com os demais a campanha, e havia junto ao povo brasileiro naquele momento um forte sentimento de mudança, de algo diferente, que o Brasil precisava mudar. E eles representavam a mudança, cada um à sua maneira. Não por um acaso eles chegam ao segundo turno, eliminando grandes nomes da política brasileira, tradicionais políticos brasileiros naquele momento. E quando chega no segundo turno, o Brasil precisou escolher qual das duas mudanças o Brasil queria. E neste momento, o papel da imprensa em favor do ex-governador de Alagoas foi muito, mas muito grande, né? Ele era um cara bonito, jovem, tinha ali hábitos de atleta, né? Ele
corria lá em Brasília, ele praticava lá suas caminhadas, ele ia andar de jet ski no Lago Paranoá, ele andava em veículo anfíbio da Marinha e tal. Ele era um cara que representava a mudança, a modernidade, a juventude para o Brasil. Muita gente votou nele porque ele era bonito. A única justificativa, você vai votar nele por quê? Porque ele é bonito. Infelizmente, isso moveu o Brasil em 89. Não é? Não que o outro candidato fosse melhor do que ele, mas é óbvio que esta imagem que ele vendeu cativou muita gente e a mídia bombardeou as pessoas com essa imagem. Né? Isso influenciou muita gente. Ele foi eleito presidente da República, assumiu em 1990. Em 1992, sob acusações de corrupção, ele sofreu um processo de impeachment e renunciou ao cargo. A mesma mídia, a mesma imprensa que trabalhou muito forte para a eleição dele, acabou depois sendo decisiva também para que ele saísse da presidência da República, também mais uma vez bombardeando aí as pessoas com informações negativas. Então a mesma mídia que cria os heróis é a mesma mídia que os transforma em vilões muitas vezes. Tá aí os campeões de reality shows que não me deixam mentir. Como vimos no slide anterior, a imagem, não é? A mídia, fazendo uso da imagem, ela tem o poder de influenciar muito o nosso comportamento social, influenciar até o nosso voto, influenciar a criação de heróis, vilões, ou transformar vilões em heróis, enfim. E a propaganda, claro, ela faz uso da imagem para nos convencer a consumir, né? Consumir as mais diversas possibilidades. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Evidente. Então, selecionei ali um trecho de uma música, mais uma música, para interagir com as imagens do slide, e é uma música da banda Engenheiros do Havaí, chamada A Promessa, composta por Humberto Gessinger e Paulo César Casarim. Então, lá pelas tantas da letra da música, diz: propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo. Latas e litros de paz teleguiada. Estou ligado a cabo a tudo que eles têm para oferecer. Ou seja, nós estamos o tempo todo abertos para encontrar a satisfação e a paz, muitas vezes no consumo. Eu preciso ter as coisas. Então, não só ser belo é sinônimo de felicidade, mas ter as coisas, possuir as coisas na sociedade capitalista é sinônimo também de felicidade. Então, quando ele diz propaganda é a arma do negócio, ou seja, é a arma que é usada para nos forçar e nos levar ao consumo, né? A comprar as coisas. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Então, a mídia, a propaganda, ela faz uso de estratégias para gerar na gente uma infelicidade, uma insatisfação, que muitas vezes só vai ser saciada com a compra, com a aquisição de algum bem ou de algum serviço ou de algum produto, né? Eu preciso saciar isso de alguma maneira adquirindo, comprando. E aí fala mira laser, miragem de consumo, ou seja, o alvo é cirurgicamente bem pensado para que atinja realmente, para que você se sinta motivado a comprar. E aí ele fala latas e litros de paz teleguiada, ou seja, como se a felicidade estivesse dentro de latas, de litros, de frascos, de caixas, né? Como se a paz pudesse ser comprada. Não é? E ele fala, estou ligado a cabo a tudo que eles têm para oferecer, ou seja, estamos o tempo todo conectados a esse mundo e o tempo todo suscetíveis a essa propaganda. Então aí nós temos 4 imagens que eu selecionei. A primeira lá, então, fala das revistas, né, da internet, também as publicações de internet, que estão sempre tentando nos vender, gerar aquele sentimento de insatisfação, que só pode ser saciado com a compra daquele produto. Não é? As academias que vendem ali corpos ditos perfeitos, considerados perfeitos, segundo o padrão de beleza vigente, né? Muitas vezes essas propagandas não explicitam, não colocam de maneira clara que esse processo para chegar nesse corpo vai ser um processo demorado, que vai levar um certo tempo e vai exigir esforço. Não é? Coloquei aqui também uma imagem de suplementos, né? As pessoas
muitas vezes começam a frequentar a academia, são levadas a comprar o suplemento, muitas vezes não tem nenhuma necessidade de suplementar, mas é levada a adquirir o suplemento, ou seja, faz parte do pacote. Então você começa a frequentar a academia, nos primeiros momentos você vai com a roupa que tem, depois você se sente induzido a adquirir aquela roupa, aquele calçado, a ter aquele comportamento, a tomar aquele suplemento, porque é a moda, é o normal ali naquele ambiente. E para mim, o exemplo mais claro do que eu conheço sobre como a propaganda induz o comportamento social é o de bebidas alcoólicas, a propaganda de bebida alcoólica. Então, o que se vê numa propaganda de bebida alcoólica normalmente? Gente feliz, gente alegre, pessoas confraternizando numa festa, em ambientes muito agradáveis, em locais paradisíacos, muitas vezes celebridades, pessoas famosas estão ali e tal. Então a ideia é, bom, se o famosão ali, se o todo conhecido ali está tomando aquela cervejinha ali, então eu também posso tomar. Ou se essas pessoas estão felizes é porque elas tomaram a bebida. Então eu, para estar feliz, para me divertir naquela festa, para realmente interagir com as pessoas, eu preciso tomar cerveja, eu preciso beber, porque eu sóbrio não vou conseguir. Então essa é a ideia que se vende. Só que o que não aparece na propaganda é que a bebida é viciante, e que o vício em bebida destrói famílias, destrói vidas, provoca acidentes de trânsito, mata pessoas, não é? A pessoa agride, destrói completamente sua vida social. Basta você ir numa balada, numa festa, num rodeio, que você vai ver lá uma infinidade de pessoas caídas para os cantos, alcoolizadas, arrumando confusão, arrumando briga, ou sai dirigindo completamente sem nenhuma condição, e enfim. Bebida gera em excesso, gera mortes, mas isso a propaganda nunca vai dizer, porque, repito o que eu falei em aulas anteriores, para séries anteriores, quem quer te vender o produto só vai vender o benefício dele, o malefício ele não vai falar, né? Ele nunca vai dizer o que aquele produto, aquele tratamento, aquele exercício, aquela dieta traz de ruim para a sua vida. O efeito colateral ninguém fala, as pessoas só falam dos benefícios, tá? Então, temos que tomar muito cuidado em como nós lidamos com a propaganda, que tipo de informação estamos recebendo e como nós lidamos com ela no dia a dia. Qual é a capacidade, até que ponto essa propaganda tem a capacidade de me induzir a consumir ou a querer alguma coisa. Bom, nós também usamos hoje o poder da imagem para recriar, não é, a nossa realidade. Então, num primeiro momento, o desenvolvimento do cinema, da fotografia, ele nos trouxe a possibilidade de imitar a realidade. Ou seja, ele trouxe a realidade que antes estava muitas vezes em textos, onde a gente lia e tinha que interpretar e tinha que idealizar todo o cenário, não é? Então, quando eu ia ler um trecho de uma obra, de uma grande obra da literatura brasileira ou portuguesa, então está lá toda a narrativa, né, do cenário, da época, da vestimenta, enfim. Tem tudo aquilo para ser interpretado. A imagem, o cinema, a fotografia, trouxe a imagem real como ela era. Então, aí eu não precisava mais imaginar, eu estava vendo a realidade. Isso foi no primeiro momento. Com o desenvolvimento das tecnologias e com o surgimento, principalmente dos smartphones, nós começamos a lidar com a imagem de uma outra forma. A imagem que antes era para nos mostrar a realidade, hoje ela é para que nós possamos imaginar ou criar um imaginário coletivo que acaba modelando a nossa realidade social. Então, hoje em dia é muito mais fácil criar em cima das imagens, e eu vou explicar um pouquinho melhor. Um exemplo do que eu estou querendo dizer para vocês, para clarear para vocês, é a questão dos padrões de beleza, né? Se nós analisarmos como a imagem da mulher é retratada nas revistas de moda e beleza, nós vamos perceber que claramente há um padrão de beleza estabelecido e que nós incorporamos. De tanto ver aquelas imagens, de tanto receber a informação de que ser belo é aquilo ali, nós acabamos incorporando isso
e muitas vezes vamos em busca de ser tão belos quanto, né? Então a imagem é construída pelos veículos de comunicação e se torna referência para a sociedade, né? Trouxe aqui também a opinião do mestre e doutor em Ciência da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, Samuel Mateus, e ele define um pouco sobre esse momento, né, que nós vivemos, sobre essa nossa relação com as imagens. A imagem foi utilizada para atingir onde a palavra falada simplesmente não conseguia alcançar. Assim, facilmente imaginamos o nosso mundo, retratando, representando e expressando. Então, onde a palavra não chega, onde a palavra não é suficiente, a imagem complementa ou a imagem substitui. É isso que quer dizer para nós aí o Samuel Mateus. E aí essa imagem nos leva muitas vezes a retratar, representar, expressar ou recriar as imagens, recriar a nossa realidade. Bom, mas lá em 1999, esse personagem que vocês estão vendo aí, o Morfeu em bom português, ou Morpheus, no filme Matrix, um clássico do cinema, né, no gênero de ficção científica, em Matrix, em dado momento do filme, ele nos questiona o que é real, né? O que nós chamamos de realidade? A realidade é um conceito cada vez mais subjetivo, né? Basta vocês verem os debates em redes sociais, onde a pessoa defende aquilo que acredita com unhas e dentes, muitas vezes sem nenhum argumento, muitas vezes sem nenhuma base, mas ela defende ao limite de muitas vezes se indispor com as pessoas. Então, a pergunta que Morfeu fez lá no filme Matrix em 99, nós temos que pensar agora. O que é real na nossa sociedade e na forma como nós lidamos com as imagens? Então, aí, parafraseando o escritor inglês William Shakespeare, né, ele escreveu Ser ou Não Ser, Eis a Questão. Então, eu faço uma paródia, melhor dizendo, né, não parafrase, uma paródia, parodiando ele, ser ou parecer ser, eis a questão, né? Então, vocês veem aí imagens típicas do que nós vemos aos montes nas diversas redes sociais que existem, né? Os filtros que colocam florzinha, colocam óculosinho, colocam ali gatinho, coelhinho, os filtros, as montagens, não é? Através dos diferentes apps, dos diferentes softwares que transformam um senhor pulando uma bandeja para pegar algo para comer num DJ, ou nos filtros que tiram as rugas, as linhas de expressão e torna as fotos das pessoas assim, né? Como nós vimos ali o mestre Yoda, né, do Star Wars lá em cima, pessoas praticamente sem expressão, com uma pele excessivamente lisa, assim, como se não tivesse nenhuma expressão, a eterna busca pela juventude, né? Então, quem de nós nunca fez um filtro antes de postar uma selfie? Tirou uma foto e antes de postar essa foto não corrigiu uma imperfeiçãozinha aqui, não fez uma modificaçãozinha ali, não inseriu um filtrozinho acolá, não apagou uma manchinha, uma espinha, não desentortou um dentinho. Quem é que nunca fez uma modificaçãozinha numa foto antes de postar ela nas redes sociais, né? Então, o que é mais importante hoje? Ser ou parecer ser? O que eu sou ou o que eu quero que as pessoas pensem que eu sou? Então, reflitam bem sobre este pensamento. Então, mais uma vez, nessa busca pela perfeição, pela beleza, por parecer ser, por representar algo que na verdade eu não sou, por tentar convencer as pessoas que eu sou mais ou menos do que pareço ser, nós muitas vezes somos levados ao exagero e isso pode trazer consequências. Então eu fiz aí uma coletânea de imagens onde as pessoas fizeram uso aí de aplicativos para edição de imagens. O mais famoso deles talvez o Photoshop, né? Mas tem uma infinidade deles. Mais uma vez lá no alto a Britney Spears praticamente sem expressão, né? Sem linha de expressão, aquela coisa meio, parece uma boneca de louça. A outra foto ali mais do lado, onde na ânsia de diminuir a barriga da modelo, da atriz que apareceu ali naquela imagem, cadê o umbigo da moça, né? Na ânsia de diminuir ali o abdômen dela, sumiram com o umbigo dela. Ou
as afinadas de cintura, aumentada de músculo que as pessoas dão, e aí você vê ali paredes, os móveis acabam ficando tortos, né? Em montagens absolutamente grosseiras. E também aqui do lado, né, o menino ali, claro que o menino, se você for comparar o abdômen dele com o rosto dele, você vai perceber que há uma clara diferença ali, e que aquilo é uma montagem. Então, o que é mais importante, repito o pensamento anterior, ser ou parecer ser, né? Nessa busca, como eu disse, somos levados a alguns exageros como esse, que podem render memes de internet, que podem render a cyberbullying, que podem render a comentários desagradáveis e até a fake news, que podem realmente nos trazer muitos transtornos e muitos problemas. Então precisamos lidar bem com isso aí. Não é quando eu vou fazer um tipo de filtro desse ou de montagem dessa, eu tenho que estar muito preparado para as consequências, porque elas podem ser bem desagradáveis. Pois bem, após pensarmos e analisarmos essas questões, vou deixar para vocês essas seis perguntinhas aí como atividade. Vocês vão receber um link do Google Forms para que possam acessar por ele, como nós já fizemos outras atividades, e responder essas 6 perguntinhas lá. Então, quando chegar para vocês nos nossos grupos de WhatsApp, o link deste vídeo vai chegar também o link do Google Forms para que vocês possam acionar e responder essa atividade por essa ferramenta.